Estamos aqui começando o 6º episódio do Boltcast. Hoje, um pouquinho diferente, o nosso host, amigo, irmão, parceiro, Caio, está com uma infecção intestinal. Infelizmente, ele não pôde estar aqui. Então, Caio, com certeza daqui a pouco você vai estar assistindo esse episódio. E fica aqui o nosso desejo que você se recupere o mais breve possível para logo estar aqui com a gente. E hoje é um programa muito especial, estamos com a primeira mulher do Boltcast, então isso é um prazer enorme para a gente, ainda mais uma atleta de ponta, que é a nossa amiga Bru Matoso. Eu posso chamar de Bru Matoso, mas é Bruna Matoso, então é um grande prazer ter ela aqui com a gente no nosso 6º episódio. E só quero lembrar vocês também que estão acompanhando esse episódio aqui no YouTube, que também pode acompanhar esse e os demais episódios pelo Spotify. Então vamos lá, vou apresentar a Bru Matoso e vou falar tudo que ela tem aqui, porque ela ficou tímida e mandou uma lista bem pequenininha, mas daqui a pouco ela vai falar tudo que ela já fez, correu, enfim. A Bru é de Santos, ela vive hoje em Santos, em São Paulo, com a rotina doida dela, né? Santos, São Paulo, Brasil, mundo, né? A Bru é viajante, ela é publicitária, atualmente, ela colocou aqui pra mim que ela só corre. Mas ela é triatleta, tem mais de 7 maratonas e patrocinada pela Ultra Sports Science e pela Houseway. E é isso. Bru, muito obrigado por você estar aqui. E ao lado dela temos o Carlos, de agregado. O nosso grande Carlos, nosso amigo ultramaratonista. O nome dele é enorme, mas é o Carlos Ultra. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e acompanhando e falando, porque vocês têm uma amizade linda e eu acho isso muito legal. Vocês estão sempre juntos, então não podia fazer esse primeiro episódio com a Bruna sem estar com o Carlos aqui. Muito obrigado pela parceria e vamos lá, Bru, fala de você, se apresenta aí para a galera que está nos assistindo e mais uma vez obrigado. Gente, obrigada pela apresentação. É uma honra ser a primeira mulher. Primeira, hein? Que vão vir muitas agora. Com certeza. Eu puxei a orelha da galera aqui e falei, cadê a mulherada nesse podcast? Tá precisando. E aí estamos aqui eu e amigo inseparável das ciladas. É isso aí. Que minhas corridas estão muito ligadas ao Carlos, né? Desde a primeira maratona. E eu acho que o Thiago já falou bastante, né, de mim. Eu sou a Bruna, eu sou de Santos. Moro em São Paulo e aqui atualmente, né? Coisas que acabaram mudando com a pandemia, então eu comecei a vir muito para Santos. Hoje eu me divido entre Santos e São Paulo, sou publicitária, eu corro há mais de 20 anos. Quando me perguntam, né, quanto tempo você corre? Tem muita gente que começou a correr faz muito tempo. Tenho 7 maratonas, indo para minha 8ª, se der tudo certo, vai dar tudo certo. Já deu. Também praticante de triatlo, que nem o Thiago falou, não é triatleta. Eu fiz a minha primeira prova de triatlo há 5 anos, também, já faz 5 anos, faz tempo já. Estou pedalando, correndo, vou voltar a nadar em breve, que eu tenho um problema, não estou podendo nadar por enquanto. E eu acho que de apresentação é isso, né? Eu sou publicitária, além de publicitária também trabalho como influenciadora digital, com meu Instagram e com meu companheiro de cilada aqui do lado também. Isso é um requisito seu, você é influenciadora de cilada. Bru, vamos lá. Você contou já um pouquinho, mas como que você entrou no mundo do esporte? Como que a corrida entrou na sua vida? O que entrou primeiro? A corrida, a natação, o pedal? Fala aí, como que foi o início? Conta aí a sua história no esporte. Vou contar um pouquinho da história, que assim, é uma coisa que eu conto algumas vezes no meu Instagram, porque tem muita gente que começa a correr agora e pergunta, né? Quando eu comecei a correr faz muitos anos, foi aqui em Santos, lógico, mas eu corria como aquele exercício complementar do treino de musculação. Então, o pessoal aqui de Santos vai lembrar, quando eu treinava na Agon, faz tempo, hein? Ela é velha, hein, pessoal? Não, nem eu sou jovem. E tem o professor até o Milton, que ele era da Agon, que ele sempre comenta isso, foi ali que começou a germinar uma coisinha da corrida, foi com a galera da Agon que eu ia correr,
Mas porque eu treinava, ia fazer o aquecimento na praia, voltava para treinar. Então era ali, uma coisa que eu ia, sei lá, até o canal 6 e voltava. Assim, era uma coisa bem rápida, né? Uma distância menor comparado ao que eu faço hoje. Mas começou ali. E aí eu mudei para São Paulo, aquele caos, né? São Paulo faz quase 20 anos que eu moro em São Paulo. Então, ficava aquela coisa de academia, não academia. E teve uma vez que eu fui viajar com meu pai. Eu acabei passando um tempinho fora. E quando eu voltei, falei, gente, não dá mais. Eu preciso tomar um jeito, um rumo. E naquela correria de São Paulo, que eu vi para mim como uma coisa fácil de fazer, era correr na Paulista, ali perto. Que eu morava ali no Paraíso. Eu estava bem entre a Paulista e o Parque. Então, por questão de horário, de ser uma coisa mais simples para se fazer, eu comecei a correr. E aí foi onde a corrida virou mais protagonista do que todo o resto. E a partir desse momento, eu resolvi que ia correr. Comecei a correr. E aí foi evoluindo. E aí já tem muitos anos que eu corro. O ponto final, assim, para essa decisão, eu lembro que eu fui viajar com umas amigas. Eu fui para fora com a Mariana, com a Maria Paula. Fui para os Estados Unidos, voltei, comprei iPod, comprei tênis, comprei toda aquela coisa que você começa, acessórios, né? fala, agora vai. Agora vai. E aí foi quando eu comecei a correr com o desejo de fazer uma meia maratona. Mas você não tinha feito nenhuma prova de 5, 10, a intenção já foi correr a Quando meia? eu comecei a correr, o meu sonho era correr a meia. O objetivo era iniciar para fazer até a meia. O que me brilhava, e na verdade eu acho que a distância que eu acho mais plausível até hoje, que é uma distância que eu acho que é a Golden Run da distância, é a meia maratona. E aí eu treinava, meu olho brilhava para fazer a meia maratona. Era um sonho da minha vida fazer a meia maratona. Que eu fui fazer a primeira em 2015. E aí, só pra gente ter o tempo de quando você começou a correr até 2015, você tá falando de quanto tempo que você começou a correr para fazer a primeira meia? Tem que lembrar agora quando eu comecei a morar em São Paulo, faz quase uns 20 anos. Mas eu treinava já com o objetivo da meia. Da meia. Eu nunca entrei para treinar. Olha, as pessoas que estão começando vão me matar, né? Por isso que eu perguntei. Humilde. Porque normalmente, pessoal, a gente vê o Carlos, né, tá aqui, professor. A galera vem me matar, né? Personal run. E eu tenho certeza que a gente até falou no outro episódio que muita gente começa na corrida, já não tem nem 5 quilômetros de prova e já quer fazer a meia, a maratona. Mas eu corri muito tempo antes de fazer a prova. Então, assim, eu passei alguns anos correndo com esse objetivo, mas eu queria fazer a meia. Então, assim, não é, eu fiz algumas provas. Tanto é que, assim, eu não tenho nem 5 provas de 5K. Porque, gente, prova de 5K é difícil pra caramba. É uma difícil pra caramba. Eu acho. Eu prefiro correr 21 quilômetros que correr mais prova confortável de 5. do que 5, muito né? mais confortável fazer 21 do que fazer 5. Então, eu quase não tenho prova de 5. E prova de 5 é aquele desespero. Prova de 10 também é um pouco desesperador. Mas eu, quando comecei, eu passei muito tempo treinando. Mas o que me brilhava era a meia maratona. Era aquela coisa da meia, sabe? Da meia. Mas da meia para maratona eu já consigo te precisar com exatidão. Foi 1 ano depois que eu fiz. Que aí eu fiz com esse rapaz curto, aqui. Né, Carlos? Você como professor, 1 ano para uma meia, para uma maratona. Não foi um período muito longo, não. E nessa lance da primeira maratona dela, eu entrei nessa cilada. Você entrou na cilada? Que foi quando a gente se conheceu, né? E aonde foi essa primeira maratona? Foi em São Paulo. São Paulo. Não a maratona de São Paulo, mas a maratona que antigamente era a maratona da ASICS. Sim. Não era nem ASICS ainda, era Golden Run. Golden Run. Porque a história da maratona foi o seguinte, foi totalmente também sem noção, né? Eu tava esperando abrir a Golden Run, que era uma prova a meia que eu tinha feito a primeira vez, que eu gostava muito dessa prova. E aí, abriu a primeira edição da maratona, desta prova. E aí, aquela brincadeirinha do computador, assim, ó, tipo,
21, 42. 21, 42, 21, 42, 21, 42. Tum! Eu fui lá, como se nada, tipo, de louca mesmo. Peguei e me inscrevi assim, sem qualquer pretensão, sem qualquer ideia anterior. Eu fui lá e me inscrevi na maratona, assim, ó. Pô. Eu falei, nunca vou fazer uma maratona. Aí foi onde você conheceu outro louco. Foi aí. Mas vocês se conheceram no meio da prova? Como Não, um ajudou o outro? Porque o Carlos gosta de ajudar a galera no meio da prova. Esse cara é um querido por isso, né? Não, acho que a gente se conheceu no período da sua meia pra... Foi. A gente se conheceu antes. Antes da maratona, isso é. Eu trabalhei por 10 anos no mercado imobiliário. Eu trabalhava com lançamento imobiliário, trabalhava na parte de marketing, lançamento de campanha. E por um amigo em comum, fornecedor, que fazia 3D para a empresa que eu trabalhava, era amigo do Carlos, é amigo do Carlos. Que a gente fazia ultramaratona. Eu e esse rapaz, a gente fazia ultramaratona já. Eles faziam ultra. E aí, o Carlos já era essa pessoa aí super influenciador das pessoas. Tranquila, pouco comunicativa. Zen. E aí eu falei, nossa, você é de Santos, tal, vamos se conhecer. Eles se apresentaram, vamos treinar, fazer um treino juntos, tal. E é isso que surgiu na minha vida, esta pessoa. Esta pessoa que vos fala. Querida pessoa. Hoje é minha best, é minha irmã, minha mãe, minha confidente, psicóloga. Eu vejo que vocês colocam no Instagram que às vezes a Bruna tá aqui, né? Quando não está treinando em São Paulo, ou tem uma prova-alvo e vem pra cá treinar os longos e o Carlos tá pra ficar tranquilo e ele entra na cilada da Bru achando que ia correr leve. Às vezes eu tô pensando que é meu dia de folga, amanhã ela chega e fala, cheguei, gordo, vamos treinar amanhã, tenho isso, porque eu tenho uma prova-alvo ali. E como não vai, né? Ah, vai porque aí a gente já descarrega tudo, já. É muito bom. É literalmente a corrida terapia. É. Sim. E aí você fez essa primeira meia, voltando lá, você fez essa primeira meia. Como que você sentiu quando terminou, cruzou a linha de chegada, cumpriu a meta? Como que foi essa primeira meia na sua vida? O que ela te trouxe? É que assim, é tão mágico uma linha de chegada, é uma coisa tão inexplicável que assim, toda vez que eu vejo, a gente começou a ver as fotos aqui, eu me emociono de ver sempre as medalhas, assim, cada prova tem uma história, né? Então eu quando olho, eu relembro as coisas que aconteceram e assim, todas as fotos pós-prova, né? O sorriso que a gente traz estampado, é tanta coisa, né? Porque eu sonhei por tanto tempo em fazer uma meia maratona e eu tenho as fotos de 2015. Tipo, eu já tenho essa boca enorme. Então, era assim, o sorriso estampado, porque era realmente um sonho. E quem me conhece hoje não faz ideia do que eu passei na minha adolescência, pré-adolescência, com vários problemas na coluna que eu tenho até hoje. Inclusive, eu tenho uma matéria no UOL que conta que para muita gente era praticamente impossível eu fazer uma meia maratona, eu fazer que dirá uma maratona. Então, não é só aquela linha de chegada, né? Ela tem tanta coisa por trás, ela significa tanta coisa que é um momento de extrema felicidade, tipo, além de toda a endorfina da prova, além de tudo isso que você passa, mas representa tantas conquistas, né? Tanta coisa que a gente abre mão, ou tanta coisa que a gente ouviu da gente, né? Falarem, tanta coisa que a gente passou para estar ali. Aqui todo mundo tem histórias muito diferentes, mas todo mundo tem essa questão que teve que ultrapassar, né? Então, é uma conquista muito pessoal. E todas as provas, tudo o que eu faço, elas têm muito significado. Então, assim, eu tenho um histórico de problemas da coluna muito sério. Então, quando eu consegui realizar essas coisas, para mim teve muitos significados, muito, assim. De entrega, de saber que eu sou capaz. Eu acho que a corrida faz muito disso com todos nós. Então, foi incrível. É mágico, né? Cruzar a linha de chegada, quando a gente se propõe a fazer, quando a gente faz, é engraçado, né? Que às vezes a gente vê as pessoas treinando, às vezes cruzando a linha de chegada numa prova e tá com um sorriso no rosto e a gente não imagina o que ela passou para estar ali, para estar treinando, para estar cruzando aquela linha de chegada, os bastidores.
ninguém tá assistindo, né? E a galera vê só o final, que é a nossa linha de chegada e que a gente tá postando, Só mais uma. divulgando. Às vezes só foi só Olha, mais é uma pra fácil. nós. Olha lá, é fácil. É fácil. Olha lá como é fácil. É isso, olha lá. Teve sorte, tem genética. Aham. E é complicado, mas é uma sensação incrível. Eu entendo o que você está falando, porque realmente quem faz com amor, porque é nítido ver que a gente está aqui com pessoas que colocam amor naquilo que faz. E Bru, você pensou nesses momentos de dor, que você teve problema na coluna, não é fácil. Eu tô com a lombar travada, tô sem treinar há um tempo, fico me cobrando. E é um simples problema, porque o meu foi só uma torção. Você tem problemas mais graves aí na coluna. Você pensou em desistir? Falou assim, olha, não é pra mim, não vou fazer, ou você encarou isso? Nunca. Eu nunca pensei. É incrível isso, né? Porque, assim, hoje mesmo eu vim do lugar que eu passei anos fazendo terapia, né? Fisioterapia. E eu acho que isso vem de tantos anos na minha vida, que essa disciplina eu acho que fez parte do meu crescimento. E eu nunca pensei em desistir disso. E meu pai falava uma coisa pra mim que me acompanha sempre. Meu pai falou assim pra mim uma vez, ele falou, não importa o que você faça, você vai fazer bem feito, eu acredito em você. Então, meu pai uma vez me falou isso, e quando eu era bem mais nova, e assim, eu nunca pensei em desistir, porque eu acho que isso me acompanhou sempre. E essa questão desses problemas que eu passei, eu quase operei. Então, assim, quando eu fui num super especialista, quando eu era pré-adolescente, ele falou para mim, você tem uma chance mínima de não operar. E a gente conseguir uma reabilitação através de fisioterapia RPG, que estava chegando no Brasil. Eu fui caso de RPG no Brasil. Ele falou, é isso aqui, mas vamos tentar. E você sabe que, né, quando a gente é criança, a gente não tem esse medo, né, que os adultos têm, né? A criança vai lá e beleza. Meus pais ficavam... meus pais aterrorizados, eles choravam, E eu falei, tá bom, vamos lá. E deu certo. Então, eu acho que isso me acompanhou desde sempre. Então, assim, coisas que dependem da gente, né? Por exemplo, não vou desistir, porque depende de mim. Se depender de mim, eu sei como vai ser. Óbvio que tem 1 milhão de situações externas, mas quando depende só da gente, é mais fácil, porque a gente sabe o que a gente se entrega, o que a gente faz com amor, por que a gente está ali, o que faz bem pra gente. Lógico que a gente tem receio, a gente fica ansioso, eu fico super ansiosa, mas eu parar e falar, eu não vou nem tentar, não. Isso não passa pela minha cabeça. É algo que realmente o não vou nem tentar é algo que realmente não combina, né, com aquilo que a gente tem dentro da gente, com o nosso coração. Eu vejo que quando eu comecei a praticar esporte, o esporte entrou na minha vida, o desistir ficou muito longe, né? Ficou muito longe. A gente passa por alguns problemas de saúde, que é normal, Sim. né? A máquina às vezes cobra, até o Carlos estava brincando comigo aqui no começo do programa, a gente fala, cara, Thiago, você força demais, né? Nossa, tá louco, não dá não. E é isso que você passa para os seus alunos, Carlos? O que você passa para os seus alunos quando você vê que ele está começando a querer desistir? Porque não é fácil, né? As barreiras vão ficando maiores e a vontade de desistir às vezes pode aparecer em algumas pessoas. É que assim, o meu caso é um pouco diferente, que eu trabalho com um personal de corrida, então eu corro do lado do aluno, né? Então eu vou controlando a frequência, vou controlando tudo ali, né? Eu vejo, só da gente tá indo até o ponto inicial do treino, eu já vejo se ele tá bem, se não tá. Acaba sendo um psicólogo também. Então o desistir, se eu tô do lado, não vai ocorrer, né? Mas o que eu tento controlar é a ansiedade e as vontades, tipo, começou a treinar e o cara já pensando numa prova que, tipo assim, ele não corre nem 2 quilômetros contínuos e ele já quer fazer uma prova de 10. E aí esse é o que eu tenho que controlar. Fora isso, desistir não tem, porque eu vou até o endereço do aluno, então só de eu chegar ali não tem como ele pensar em desistir. O desistir dele é eu não chegar lá. É o antes, né? É o Mandar antes. mensagem, hoje eu vou ter um compromisso. Mas isso não vai ocorrer, porque ele não tem compromisso 6 da manhã, 5 da manhã. Sim. O compromisso deles é comigo, e é com Legal. a saúde deles.
E, Bru, foi até legal, Carlos, você falado isso, mudando um pouco de assunto em relação ao horário. Você falou 5, 6 horas da manhã, tem alunos que vão com o Carlos. Eu vejo que o Carlos tem bastante alunas, né? E eu também treino na madrugada, eu sei o quanto é perigoso treinar na madrugada, tem essa dificuldade. Você já teve algum problema nesses treinos, quando você está indo para a rua treinar? Porque correr uma maratona, que você está indo agora para a sua 8ª maratona, a gente precisa treinar um pouco na rua também para sair da esteira, fazer esse exercício, né? E não só na esteira, ir para a rua. Você já teve algum problema na rua, já passou por algum perrengue, alguma dificuldade? Porque a gente sabe o quanto é complicado. É super complicado para a mulher, é muito diferente. Infelizmente é muito diferente. Só que assim, sabendo de tudo isso, eu corro nos lugares que eu sempre corro, no Ibirapuera, aqui em Santos, na Orla, ou em casa, algumas vezes, tipo, eu corro muito na esteira também. Nunca passei por nenhum problema, mas com certeza já evito coisas que é um absurdo a gente ter que falar isso, mas assim, correr sozinha em determinadas horas, eu geralmente estou com alguém, com minhas amigas no Ibirapuera, eu treino muito cedo, então eu nunca passei por nada, lógico que já houve graça, que nem deveria existir, mas esse foi o máximo do que já chegou a acontecer comigo, graças a Deus. Mas, assim, é um assunto que nem deveria existir, né? Porque é tão surreal o que acontece aqui. E quando eu tive que correr muito cedo e era escuro, eu não estava aqui no Brasil. Então, assim, eu estava na Espanha, por exemplo, ia correr. Só que eu ia correr tranquila, porque eu sabia que eu estava num lugar seguro e que nada ia acontecer comigo. E aqui, infelizmente, são milhares de relatos de situações de a pessoa não poder correr, não poder temer correr de top, temer correr com shorts curto, não importa se a pessoa tá com um short super curto de top, ela tem que estar como ela quiser. E a gente tem que abdicar de como quer estar por um perigo, é uma coisa muito triste e surreal. É como se vocês estivessem se oferecendo, né? Exato, é tão absurdo. Porque assim, eu fiquei até. É tão absurdo tudo que as mulheres passam e tem que ouvir por causa disso, que é surreal que ainda tenham pessoas que falem esse tipo de situação. A liberdade é você poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Infelizmente, a gente não tem isso na maioria dos lugares, se não 99%. Então, as mulheres correm juntas, as mulheres têm medo. Eu paro o carro, por exemplo, às vezes perto do Ibirapuera, eu olho 1 milhão de vezes antes de sair do carro. Então, são situações que, infelizmente, elas são a nossa realidade. E que os homens não têm 1% não. De preocupação com isso, né? Não. É complicado, esse assunto é um assunto bem, bem complicado e delicado de falar, porque a gente, como homem, não consegue nem falar, eu imagino. Não. De porque eu saio de casa, eu posso sair pelado, nem fale. De isso. sunga, de shorts, sem é camiseta, muito triste, porque eu consigo sair na madrugada 4 horas da manhã, 3h50 da manhã, o horário que a gente vai não treinar. Iria. É isso. E eu vejo que na rua, quando eu tô na rua treinando, quase não vejo, é quase impossível ver mulher treinando. Ou quando tem mulher, tem um homem junto. Certeza. É muito complicado isso, porque... Pra ela se sentir segura. Pra mulher se sentir segura. Dá muito medo. E eu vejo que tem mulheres que às vezes não entram no esporte justamente porque não consegue ter essa disponibilidade de horário mais tarde para treinar, e o horário que conseguiria treinar não pode por conta da segurança. É muito triste isso, né? É bem delicado, é bem complicado, mas a gente tem que falar, porque a gente tem que tentar mostrar e deixar até mesmo você que é corredor, homem que está correndo na rua, olhe para o lado. Se tiver alguém do seu lado ali correndo, se você vê alguma situação, chegue perto, tente ajudar, estenda a sua mão, porque a corrida é solidariedade também, né? A gente tem que ajudar quem tá ali precisando, alguma situação bem delicada, né, Carlos? Pô. É difícil. É super complicado. Espero que um dia melhore. Mas é o que você falou. Você vai sair de madrugada? Eu não iria, imagina, sair sozinha.
Nem em Santos eu correria aqui de madrugada sozinha. É muito perigoso. Ah, por isso que você sempre me chama então pra essas Pois horas da madrugada. Aí, Olha lá. descobriu. Olha lá. Não é porque tu é legal, não. Agora descobriu. Eu não sou um corredor amigo legal, eu sou um segurança agora. Descobriu agora. E o Carlos é bravo, hein? É bravo, ele é, eu sei, ele é bravo. Ele só tem essa cara de bonzinho aí, mas o cara é bravo demais. Mas porque vai pra rua muito cedo, porque a gente tem... Seu ciclo de maratona tá chegando, já chegou ao fim, Já. né? Já chegou ao fim. Já chegou. E precisa ter um período comprido de treinamento, né? Às vezes você sai para treinar, fica 2 horas, 3 horas na rua treinando, correndo e enfim, é bem complicado. Mas diz aí, sua próxima maratona, 8ª maratona, tá feliz, tá ansiosa, a sensação como que tá aí dentro do seu coração, mais uma alegria da linha de chegada... Eu tô num momento um pouco ansiosa, um pouco nervosa. Muita coisa que a gente passa para fazer uma maratona, né? E para mim é sempre uma distância muito desafiadora a maratona, muito, muito, muito. Eu tô indo para minha 8ª maratona e ainda hoje eu enxergo a maratona como um desafio muito grande. Apesar de eu ter feito 7, eu acabo sempre falando, olha, eu acho que eu não fui feita para fazer maratona. Não foi não, né? Só tá indo pra 8ª. Pois é, e assim, e falo isso de verdade, porque eu sempre tenho, eu acho que receio, respeito, é uma distância surreal. É que são 42 só, né? Então assim, eu espero um dia chegar no momento que eu me sinta confortável em correr uma maratona sem ter tanto receio, mas talvez seja mais respeito. Não é receio, acho que é mais o respeito pela distância, porque muito. A gente treina para isso, né? Mas é que é o respeito, né? A distância não é uma distância. Às vezes a gente tá indo para nossa 10ª, igual você 8ª, mas não é. Mas eu acho que o dia que você perder isso dentro de você, eu acho que acaba o sentido a corrida, né? Não, aí vai fazer as ultras, aí vai pra ultra, aí vai pra ultra. Talvez, porque assim, cada prova, Nossa, por mais que puxado, seja hein? maratona, meia maratona, 15, 10, aquele friozinho na barriga, aquele respeito, ele vai existir sempre, né? Mas é que nem meia, eu já fiz mais de 20. Eu me sinto confortável em correr uma meia, óbvio, depende do que você está indo fazer. Você pode estar indo fazer uma meia para tempo, vai ser muito mais de duro. Mas assim, se alguém falar, gente, vamos fazer uma meia, eu não me apavoro. Agora, uma maratona, eu sempre vou ali achando que, sabe, eu sempre vou com receio. É que a maratona, se você fizer força ou não fizer força... Você vai sofrer. Vai sofrer de qualquer jeito. Se você fizer força para fazer tempo, você vai ter que ter uma entrega muito grande. E se você não faz força, a demanda de gasto de energia, a demanda do seu tempo ali, praticando aquela modalidade, perpetua por muito tempo. Então, assim, sofre de qualquer jeito, não tem pra onde correr. A maratona é uma coisa que eu acho que, assim, a dor vai chegar. Em algum momento, ela vai chegar. Então, eu acho que é muito mais como você lida com isso, do que, assim, você não tem a dúvida que ela vai chegar. É como você lidar, como você abraça essa dor. Se você vai tratar ela como uma amiga ou se vai ser uma inimiga. Então, eu acho que é muito dessa concepção. E lógico, tem 1 milhão de coisas que podem acontecer. Pode estar chovendo, pode estar calor demais, pode estar frio demais, você pode ter uma dor de cabeça, um piriri. Então, assim, são várias, tem muitas variáveis. Lógico que eu estou treinada, eu treino para estar lá, para fazer uma maratona bem, digamos assim, mas é sempre um desafio. Então, os ciclos que eu faço de maratona, eles são acontecem muitas coisas. E aí, quando baixa um pouco e você tá chegando mais perto, eu acho que começa a bater a ansiedade, o desespero, que você fala, nossa, tá chegando. Aí você quer andar num plástico bolha em volta de você para tudo dar certo, mas é um momento que eu já estou ansiosa. O que você falou é bem engraçado, né? Porque toda vez que tá chegando perto de uma maratona que a gente vai fazer, a gente fica com medo de ficar resfriado, a gente fica com medo de comer alguma coisa em algum lugar diferente. Fala, eu sei que eu preciso comer ovo, mas eu vou comer nesse lugar? Será que vai vir certinho? Um café. Então, assim, a gente tem esse receio, né? E
E me diz, assim, eu não tenho uma maratona fora do país, né? E você tá indo para sua 8ª maratona fora do país, é qual? Essa Sexta. é a 6ª fora do país. Como que é você se planejar aqui no Brasil em termos de alimentação, em termos de suplementação e chegar em um outro país que a cultura é diferente, a alimentação é diferente? Como que é isso? Você normalmente chega um pouco antes para se adaptar melhor? Você faz essa adaptação, já tá... Ou seja, ou joga na mão de Deus e fala, seja o que tiver que ser. Como que você faz isso? Eu acho que, olha, até como um conselho, uma coisa que eu acho que vale muito para quem faz maratona, distância longa, muita gente se programa com um nutricionista ou sabe o que tem que comer, é comer coisas que tem em qualquer lugar. Então, hoje é mais fácil isso. Então, assim, eu tenho o meu médico, o doutor Gustavo, ele me passa a minha dieta, tudo, só que são coisas simples e fáceis. Então, antes, às vezes, você tem algum alimento que é muito específico, já não funciona, porque são coisas que você tem que achar em qualquer lugar, porque não pode ser um problema, concorda? A gente está indo fazer uma prova, nós somos amadores, a gente está indo se divertir, então, assim, tem toda a parte que já é tensa, e aí você vai ter uma dieta com coisas que, nossa, você tem que levar do Brasil, então... Eu acho que ter mais esse complicador é difícil. Então, assim, a minha dieta hoje em dia, qualquer lugar que eu for, vai ter. São coisas simples, básicas. É o pão, é geleia que não tem açúcar. Então, assim, são coisas muito fáceis de achar. Então, teve uma época que era um pouco diferente e realmente tinha essa preocupação. Você tem que levar frutas vermelhas congeladas. Não sei. Eu falei, gente, mas não dá para ser assim. Tipo, não dá, né? Entendeu? Assim, eu tô indo pra Alemanha, lógico, Berlim, é uma cidade grande, tem tudo, mas tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser a fruta, tem que ser a banana, a pasta de amendoim. Então, assim, não é hoje uma preocupação que eu tenho, porque tudo que eu como tem em qualquer lugar. Então, você vai no mercado e compra as coisas, assim, é simples. A suplementação eu levo, muita gente pergunta sobre isso. Levo na mala, gente. Tá tudo certo. Coloca na mala de mão, não tem problema. As pessoas perguntam, nossa, mas não para. Não para, gente. Eu falo para todo mundo, pode levar tudo na mala. Leva na mala de mão, porque às vezes você vai pegar uma conexão e pode perder a mala. Então, assim, leva o gel. Importante, muito importante. Então, assim, leva na mala de mão. Leva tudo. A roupa da corrida também, o A tênis. roupa vai com o tênis, sei lá. Já viaja com a roupa com a por roupa, debaixo. não, leva tudo na Exato. mala de mão, porque isso é uma dica extremamente importante. Então, leva os suplementos daqui. O que você está acostumado. Até o gel que você usa. Por quê? Às vezes o gel que está no Brasil, ele tem uma composição um pouco diferente do que a vende lá fora. Porque às vezes até a mesma marca do gel que vende no Brasil e vende lá fora, tem uma composição que às vezes não pode ter no Brasil, lá é um pouco diferente e muda. Então, leva o seu suplemento daqui. Óbvio, esqueci, compra na feira lá, mas assim, simplifica a vida, gente. Alimentação que tem em qualquer lugar, suplementação já leva daqui. Então, eu acho que isso é o básico. É o básico e facilita a nossa vida, que a gente já está tão ansioso com tanta coisa que... A alimentação não pode ser um problema quando eu chegar lá, porque senão vai ser mais uma coisa para dar dor de cabeça. E você tem que pensar em tudo, né? Porque o pessoal acha que, vou correr uma maratona, acha porque já tá indo para a 8ª maratona que não tem as preocupações, não tem as coisas, mas tem, tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser programado, e alimentação eu imagino que não possa ser não tem que ser um problema para ser mais um, né? Que Exato. tem que ficar pensando ali. E a dica da mala é essencial, porque eu já vi corredor ter que comprar o tênis um dia antes, postando lá que a mala foi extraviada e perdeu o tênis da corrida e teve que correr com um tênis novo. Isso acontece Isso bastante. judia demais. Mas é complicado. Bru, você é triatleta. O que você me fala? Você tem uma Iron 70.3, é isso? Eu tenho 70.3. Como foi isso? Que você estava correndo... 70.3 foi pegadinha, né? Mas o resto eu conto a história fácil. Eu
faz muito, assim, eu sou de Santos, né? Eu tenho muita prova de triatlon aqui. Bastante. Então, o internacional é do lado da minha casa, onde acontece o internacional. Então, eu sempre tive aquele namoro ali com o triatlon, mas sempre foi muito distante para mim. Eu achava sempre que era muito distante, principalmente pela natação. Eu nadei quando era pequena, como muita gente nada, mas eu tinha muito essa barreira da natação. E eu não. Eu achava que era um sonho e estava ali, né? E em 2019, depois que eu fiz a Maratona de Boston pela primeira vez, eu resolvi que tinha chegado a hora de eu tentar. E lógico que nessa época, eu já estava com o Caio. O Caio, quem me conhece o Caio. Ele faz muitas provas de triatlon, ele é apaixonado por triatlon. E lógico que quando eu cogitei, ele me incentivou sempre. Então, assim, eu falei, acho que... Puf, já foi, né? Já estava inscrita. Já, acho Estou que... pensando, eu tenho a Inscrita na bicicleta, primeira. o macaquinho... Curiosamente, eu fiz as primeiras provas com a bicicleta dele, capacete dele. Mas como que bicicleta dava certo? Não, Porque eu sei que tem peguei, que ajustar, que vocês chamam, tem um nome? Fazer Bike fit. Fazer uma bike fit. Eu peguei uma bike dele, uma road, que ele não usava mais. Eu ajustei ela pro meu tamanho, assim, você rolar o canote, pegou umas partes, diminuiu um pouco a bike para mim. Deu uma ajustada. Deu uma ajustada. Lógico que não era uma bike perfeita pro meu tamanho, mas era o que dava para fazer naquela época. E eu ia ver se eu queria, né? Porque no triatlon tem muito essa questão, né? Principalmente aqui é muito caro, né? Tudo é muito caro. E aí eu falei, não sei se eu quero. Não, pega minha bike. Eu e o Caio, a gente tem uma particularidade que a gente calça quase o mesmo número também. E eu adoro isso. Que você Ele também, também. né? Eu adoro Tu já tinha isso. me falado isso. Ele também. E aí até a sapatilha foi a do Caio. Então, capacete, óculos, bike. Ele falou, faça, eu vou com você. E aí, depois que eu terminei Boston, eu falei, tá na hora. E aí eu me inscrevi num sprint para depois de setembro. Eu treinei 3 meses para minha primeira prova de triatlon. Lógico que eu já sabia pedalar, porque eu pedalava indoor. Já corria, a natação eu tinha noção, mas foram 3 meses que eu treinei. Mas, né, ó, o professor aqui vai me corrigir, mas assim, porque eu já tinha todo esse histórico, né? Não tava começando do zero, né? Exato. E aí fui para minha Diferente. primeira prova. Já tinha umas maratonas nas costas, né? O que é ir pro triatlon? Eu já tinha. E aí eu fui fazer minha primeira prova de triatlon em setembro há 5 anos atrás. Ó, 5 anos. 5 anos atrás, em Setembro de setembro, 19. porque tem um amigo meu também que fez aniversário ontem. E aí, esse aniversário dele, ele falou, vamos fazer junto a prova. E aí fui eu, o Beto e o Caio. E aí, em setembro, foi meu primeiro sprint há 5 anos atrás. Foi a 70.3, não foi em que lugar? 70.3 foi ano passado que eu o fiz. ano passado. E aí foi uma pegadinha, essa aí foi pegadinha. Porque eu ficava com receio dessa distância, né, do 70.3. Eu já tinha feito sprint, já tinha feito olímpico, e eu achava que era um pouco incogitável eu fazer um 70.3. Eu tinha muito receio, e meu treinador falava, você tá treinada, dá pra fazer, e eu, não. Aí o Caio, o excelentíssimo Caio, me inscreveu sem eu saber, no 70.3 de Floripa. Parabéns, Caio, parabéns. Valeu, mas o 70.3 é como se fosse uma meia maratona. Você que gosta da meia maratona, é isso. Porque o Ironman Full é a maratona. É a maratona. E eu ficava apavorada, gente, apavorada. Ele foi lá e me inscreveu. Com qual tempo de antecedência que você teve para começar a treinar? Nossa, eu nem sei, eu até poderia ver nos meus e-mails, mas assim, não foi muito tempo, porque eu já fazia muito volume de tudo. Sim. Então, foi alguns ajustes na minha planilha, e aí... E vai. E foi assim. E eu ficava apavorada, daí ele foi lá e me inscreveu. E foi assim que eu fui parar no 70.3 de Floripa do ano passado. E como que foi essa sensação? Como que foi a prova? Como que você sentiu quando você cruzou essa linha de chegada? Você falou, terminei, tenho um 70.3 no meu currículo.
Como que foi essa entrega? É que eu tinha muito medo que doesse. E todo mundo falava assim pra mim, todo mundo que já tinha essa experiência. Maratona dói mais. Eu falava, não é possível. Maratona dói mais. Eu tinha medo da dor. Só que, obviamente, eu não fiz um 70.3 para tempo, né? Eu fiz um dentro do meu limite. Não é que eu sofri fazendo a prova. Mas a maratona dói mais. Então, assim, depois que eu terminei o 70.3, eu tava muito feliz também. Para mim foi é que nem cada prova, quando eu falo isso é verdade, assim, foi uma conquista muito grande, eu terminei a prova muito feliz, assim. Foi um dia com mar difícil nos ingleses, tava bem mexido, choveu. Então, assim, todo aquele medo da bike, da chuva, e principalmente eu tinha muito medo da dor, o que não aconteceu. Então, quando eu terminei o 70.3, eu falei, ufa, eu achei que fosse sentir aquela dor da maratona, e não senti. E aí eu terminei muito feliz também. E é isso, né? Porque a gente se dispõe a fazer uma coisa e a gente vai lá e faz. E isso representa tanto pra gente, né? Uma quebra de paradigma. O que a gente consegue fazer além. E eu sempre treinei muito pro que eu faço. Então, porque quando a gente fala, foram pouco tempo, mas eu sempre treinei muito certo para todas as provas que eu fiz. Então, eu nunca tô menos treinada, digamos assim. Isso é uma coisa chata sua. E se o treino são 50 minutos, ela não consegue fazer 51, não. Eu me programo para fazer. E onde ela para. Parece que o corpo dela trava, porque deu 50, ela trava e dá pausa e encerra o treino. E se o meu for 52, eu que continue os outros 2 minutos sozinha. Mas isso é conversado antes, né? Não, o negócio é tensa, parada. Mas tem que ser, eu entendo, porque eu também sou... Eu sou caixinha da planilha. Eu sou assim também, eu não gosto de perder treino. Agora, tempo, às vezes a gente acelera um pouquinho mais, precisa tomar um puxãozinho de orelha. Mas, eu sou bem rigorosa com planilha. Eu sou bem rígida, digamos assim. Quem monta seus treinos, Bru? Eu treino na MPR com o Fábio Rosa. Eu tô lá há alguns anos já. Uns 7 anos já que eu tô na MPR. E eu treino com ele. E ele também... Puxa a orelha se sair do... Mas eu sou muito regrada, sempre fui. Sim. E eu não gosto de, assim... Eu não perco o treino, óbvio, alguma coisa pode acontecer e tal, mas como faz parte da minha rotina... Para mim, me faz muito bem treinar. Então, assim, é muito difícil eu perder algum treino ou ter alguma coisa que eu não possa fazer. De algum jeito, sei lá, 99% das vezes eu vou treinar porque é um bem tão, tão grande para mim e para quem está comigo, porque eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu treino. Então, é totalmente que nem o Schwarzenegger fala, mas você não escova o dente todo dia? Sim. Por que eu não vou treinar todo dia? Então, para mim é um pouco disso também. Eu sigo algumas pessoas no Instagram, né? E no meu Instagram, normalmente quando eu termino meu treino, quando eu tô chegando, ou quando antes de treinar, você, o Caio, o Carlos, são uma dessas poucas pessoas que eu já vi que tá indo ou que já fizeram o treino. Então, isso influencia muita gente, porque eu escuto falar, caramba, Thiago, hoje eu não ia e eu fui porque eu vi que você foi. E com você, é assim o que eu vejo, assim, o Thiago, né, falando. E as pessoas te passam isso também? Sim. Desde frases que eu posto diariamente, até o treino, porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu vou postar isso, e a gente recebe cada troca de, poxa, eu fui porque eu vi que você foi, poxa, essa frase caiu no meu dia, eu precisava ler isso. Então, às vezes a gente tá ali fazendo as coisas, mas se a gente tem noção de quantas pessoas a gente atinge de uma forma positiva, desde que ela levante do sofá e faça alguma coisa na turbulência do dia a dia, para mim, e eu falo isso de coração, se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já tá válido. É que é uma coisa natural nossa, né? Levantar e treinar. Então a gente não tem noção a dimensão que a gente atinge. A gente faz pro nosso bem. Às vezes a gente tá fazendo muito mais pro próximo, pros próximos, do que até pra nós mesmos. Porque pra gente já tá... É uma coisa da nossa rotina, não é uma coisa que a gente faz forçada. Mas a gente acaba trazendo muita gente que às vezes tá precisando só de olhar ali na rede social. Viu que a gente saiu pra treinar, pô, eu vou lá também. É muito... Quando você consegue dar esse incentivo,
startzinho, sabe? Então Lesão, né? Hã? Até quando tá lesionada, né? Sim, aguenta até ficar quando tá parado. lesionado, porque assim, Ela já me puxou já uma vez pro esporte de novo, que eu tava abandonado. Quando eu ele operei minha coluna, foi ela que largou mão. Eu larguei mão da corrida e foi Eu ela não que sabia me... que você tinha operado a coluna. Já eu operei a coluna em 2018, eu acho. Aí quando ela foi fazer Ficou bravo, a ficou segunda maratona desacreditado da dela, corrida. ela que me puxou de volta, porque eu não tinha mais vontade de voltar a treinar, não. Mas por conta de dor ou porque o Não, corpo porque acostumou a ficar desencanou. Eu desencanei da corrida. Aí ela me colocou numa meia maratona que eu quebrei no minhocão. Aí ela falou, Eu Carlos, não queria mais, sabe quando ele tava desenganado da Desenganado corrida? da Nada. Eu falei, que ele vai correr o quê? Tá doido? Aí ela falou, eu vou pra Porto Alegre fazer a maratona que eu quero índice pra Essa aí, Boston. Aí essa é a chegada nossa. E ela falou, e você tem que ir comigo porque você que vai ser meu pacer lá. Que legal. Aí eu tive 3 meses pra treinar que nem um louco pra puxar ela na prova. Essa prova foi... Tudo que Doída. Porto Alegre não foi nesse dia. Chuva. Chuva, não tava frio. Não tava frio? Não. Porto Alegre é muito frio, É né? muito frio. normalmente. Mas tava Céu chovendo azul. demais. E esse dia foi tudo que Porto Alegre não é. Tava chovendo demais, tava ventando demais, raio para tudo quanto é lado. Foi uma prova típica do que normalmente é, né? Não, com exceção do que tem acontecido ultimamente no mundo. Mas era tudo que não era para acontecer nesse dia, aconteceu. Aconteceu índice pra Boston. Aconteceu que eu voltei pra corrida mesmo, porque foi ela que me puxou, que eu fiz essa prova. É isso aí. Ele olhando aí pra ela, falando, nossa, olha Tipo, que tá cilada. chegando, Foi a primeira maratona eu fiz com o Carlos também, lado a lado. Aqui no Brasil, qual que é a prova que você fez, que você fala assim, caramba, que prova legal, essa prova é uma prova que é bacana, que eu quero estar sempre. Eu falo porque, assim, o Rio de Janeiro ganhou meu coração. Rio de Janeiro, você tem, do começo, eu fiz a maratona, né, minha primeira prova no Rio foi a maratona. E são os 42 quilômetros, até a gente se encontrou, né, você tava ali torcendo. E é do quilômetro 1 até os 42 com a galera torcendo. E isso me incentivou muito e foi onde eu bati meu PR lá. E Rio de Janeiro eu quero estar todos os anos, né? Uma prova que eu falei pra mim, dentro da possibilidade, eu quero estar todos os anos. Existe essa prova pra você também? Fala, cara, nem que seja a meia, que seja a maratona, ou que eu faça os 10, eu quero estar nessa prova. A meia do Rio é maravilhosa. A meia, essa que a gente fez, né? Que eu tava lá na meia, é uma prova linda. É uma prova linda, é uma época do Rio que não é tão quente, então não é sempre que eu faço, até porque no Rio não é por aqui. É uma prova que eu tenho no meu coração, mas tem uma prova que a SP City também eu acabo fazendo sempre, ela é sempre dura, não sei por que eu faço, eu continuo fazendo sempre. Correndo delas. Não vou fazer nunca mais. No outro dia já fiz a inscrição. E tem uma prova que, lógico, que a gente não pode deixar de falar, que é os 10K da tribuna, né? Que é uma festa. É uma festa que pouco se vê em provas no Brasil, porque aqui tem muita torcida. E aqui no Brasil não tem tanta, né? Quando a gente vai para fora... É incrível o poder que a corrida tem até na comunidade inteira, porque as pessoas vão para as ruas, né? E os 10 quilômetros da tribuna tem muita gente na rua. Então aqui é uma festa também. É uma prova rápida, uma prova que muita gente volta para performance e tem esse abraço da cidade. Então, quem fala, venha fazer os 10K da tribuna, porque é muito divertido. É bem legal. Então são algumas provas que aqui, SP City, que eu tenho essa questão eu acabo sempre fazendo. E a meia do Rio essa da meia da maratona é uma prova também memorável. O Rio de Janeiro ganhou meu coração, Porto Alegre foi minha primeira maratona, tem meu coração por um lado, mas tem minha chateação do outro, que eu quase bati na trave pra fazer o sub-3 lá, mas passando 5 minutos da prova, eu entrei em trabalho de hipotermia, cara, Bruce, você não tem noção, passei muito mal. Eu tive em Buenos Aires isso.
depois que eu emagreci, que eu tive a perda de peso, eu nunca mais acostumei com a temperatura. Então, eu tô aqui de blusa, eu tenho muito frio, até o Carlos brinca comigo na prova Eu tô com calor. da Nike que a gente fez, esse menino correu nu, praticamente, só com shorts, uma camisa, eu falo, meu, e Eu eu morro de frio também. De com calça, luva. luva, touca, e eu sofro bastante. E em Porto Alegre é uma prova plana, então para você que quer fazer a primeira maratona, é uma prova específica, muito boa para isso. Como a do Rio também é uma prova plana, mas é muito frio, né? Sofre bastante. Porto Alegre, eu também sempre falo, vou fazer a primeira maratona. Se alguém pergunta pra mim, é a mesma que eu falo também. Porque pra fazer pra primeira, pra pegar índice, eu acho que é uma prova muito boa. É a mais fácil, né? Totalmente plana. Não, e Porto geralmente Alegre, é pra estar gostosa frio, demais. né? É uma temperatura perfeita, né? Agora, uma pessoa que faz a de São Paulo faz qualquer uma, né? A SPCity, como você estava falando, é uma prova muito boa também, mas é uma prova cascuda, né? Foi a Uma primeira. prova, Foi a primeira. Foi a primeira? Foi. Nossa, que Foi a primeira. primeira. Ninguém te falou? Eu não tinha nenhum amigo pra me contar isso. Ninguém te contou? Ninguém me contou. A Foi a gente primeira. estávamos nos conhecendo, não éramos considerados amigos É. ainda. Ela falou, eu vou fazer a prova. Eu falei, eu faço, ó, contigo de boa. Mas foi minha primeira. Foi a primeira. Nossa. Mas eu E como que não- foi? O que aconteceu nessa prova aí? Então, mas eu acho que como é a primeira, eu acho que a faz- gente tá tão feliz Tá. em estar ali, em descobrir o que é uma maratona, né? Que a minha primeira eu nem sabia o que Não deu era nada errado. A índice, não gente tinha sabia o que era conversado aba. pra fazer a prova ia Pois ser é. pra 4h20 alguma coisa e fechamos em 3h50 Foi alguma coisa. isso. Foi Era pra 3 fazer pra horas 4h20. Isso, tempo Aí maravilhoso, fechamos né? em Eu ia falar, 3h50, acho que foi tempo muito bom. 3h53. Então, porque porque as pessoas perseguem muito o sub 4, né? Quando Sim. vai. E eu, como eu sempre treinei bastante, que eu te falei, foi tudo bem. Foi 3h50 e pouco, não lembro exatamente agora. 3h53 ou 3h57, alguma coisa assim. Acho que foi Um desses- 3h53, eu acho que foi acho que isso. foi isso aí. E aí foi minha primeira prova, era uma prova duríssima, e eu não sabia, claro. Eu fui naquela ignorância é uma bênção. Eu fui sem saber, Pra então mim, assim. eu fui de boa, porque eu já fazia as provas de 100k, então Eu fui mais eu fui tranquilo. lá de boa, tô participando. 42. tá? Foi um treino, né? Então eu fui assim, sem saber o que me esperava, treinando para aquilo, claro, mas assim, sem saber que era uma prova mais dura, né? E aí a minha segunda foi quando eu falei, não, agora eu já sei o que é, eu já sei o que eu quero. E aí foi quando a gente foi para Porto Alegre, Foi, foi minha segunda prova. em 2018. E aí eu falei, não, agora eu já entendi o que é, já sei o que é Boston. E aí vamos comigo? Eu falei, vamos comigo? Aí o besta aceitou a cilada. Eu acredito, a gente falou de respeito em relação à maratona, né? Respeito ao esporte. Eu fui ter o respeito da maratona, que ela realmente a gente tem que ter esse respeito, da minha primeira para a segunda. Porque quem não tem uma maratona, a primeira maratona, a gente acha que é aquilo, eu faço 21, eu faço Só ir lá e 42. faz, é só lá e faz. E é um pensamento que não adianta a gente conversar com quem tem esse tipo de pensamento. A pessoa ela tem que vivenciar isso. Tem que passar. Infelizmente, a dor, passar por isso, traz o respeito. Hoje, como você falou, tô indo para minha 8ª maratona e eu fico ali, fico com a cabeça pensando. Por quê? Porque realmente a gente respeita os 42 km, porque é dolorido, é sofrido. Vai ter, cada maratona é única, então cada momento você vai ter ali, você não sofreu no quilômetro 30 em uma, mas na outra você pode sofrer, então cada dia é único, cada momento que você está vivendo ali é único, né? Então eu fui respeitar na minha segunda maratona, aí sim eu fui... Qual foi a segunda? A segunda foi a SPCity. E a primeira foi Porto Alegre? Foi Porto Alegre. Porque você pegou a pedreira ali na segunda, né? Eu peguei na segunda, e a primeira foi Porto Alegre, mas também tava muito frio. Então eu fui daqui e não tava treinado pra lá. E você tava cru ainda, né? Era eu a tava primeira. cru, foi a primeira. Você foi com muita sede. Você era a primeira, você queria subir 3, você não conhecia a distância. Não conhecia a distância, era não tudo estava novo. tão treinado igual você estava, então tudo foi novo. algo muito novo. Então acho que para quem tá nos assistindo aqui, né, bro, acho que vale a pena falar que
paciência e essa primeira maratona, quem tá pulando do 21, porque a maratona chama, né? Eu falo, quem vai correr a maratona chama. Gente, eu não né? sei Isso que chama. chamado é esse. É, todo mundo fala, Eu não mas sei eu, porque eu sim, eu continua. senti esse chamado. Falei, pular dos 41, a Ultra ninguém me chamou, a Ultra não me chamou Mas, ainda. então, esse é um ponto que eu vou deixar bem claro aqui. A Ultra, dependendo da Ultra, ela é muito mais fácil que uma maratona. Fazer Two Oceans. Depende, tudo depende, porque igual, mês que vem eu vou fazer uma prova de 75. Se tu me chamar pra fazer essa de 75, Fácil, tá fácil. é mais fácil eu abraçá-la do que você me conquistar pra fazer uma maratona. Porque o ritmo da maratona é uma coisa. Nossa, mas é uma quebradeira. Mas você tem- Imagina, mas- 75. Não Mas vou na prova dos imaginar. 75, você respira na prova. Você aprecia tudo que tá acontecendo. Nos 42, não. No 42, tu é o start e a pausa, o stop e tchau. Eu não vejo nada em prova nenhuma. Eu também não vejo. Ah, eu vejo. Hoje eu aprecio. Lá atrás eu não via. Hoje eu aprecio todas as provas. Tanto que hoje minha realização é quando as pessoas me convidam para ser pacer. Que eu acho isso o máximo. Gente, chamem ele. hein? Aí, Ó, aí, vocês... Ó, olha só, tá gravado. Não precisa nem Porque de prova. eu vou no ritmo da pessoa, vou me divertindo e ao mesmo tempo eu faço com que a pessoa Partiu Berlim. ela realize aquilo que ela Olha, quer. viu? Então, assim, pode ser 2025 Berlim, pode ser. Não, mas essa parte que ele tá falando também é legal. É gostoso, né? É. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar É lá uma um dia. Eu me satisfação cobro pra muito mim. ainda. Essa é uma Você satisfação também, enorme Bruno? pra Você mim. Porque- cobra, você cobra muito pra fazer prova? Eu me cobro muito. Não, mas eu não curto eu a já, prova. mas eu já não de acompanhar as pessoas. Sim, Eu já tive também esse E não é bom? privilégio Não é maravilhoso? de conseguir, óbvio, dentro do ritmo que eu faça mais confortável até para garantir, né? Pô, a pessoa Sim, tá te chamando é uma responsa, né? claro. E você levar alguém também, ajudar essa pessoa a conquistar o que ela tá almejando, é também muito legal. É mágico, é mágico. Porque você só tá ajudando você, pra você é só mais uma prova que você tá participando, mas você tá focado em ajudar o próximo ali. Ou tu não quer que nada aconteça de errado com ele. Então, nossa, é perfeito pra Que gente. legal, isso é muito bacana. É bom demais. Agora, se você mas me é chamar, eu responsa, vou né? só se for pra ir de bike. Tô querendo, Carlos, vamos? Eu vou de bike. Se puder ir de bike, eu vou. E, bro, prova que você fez, maratona que você participou, você fez Boston, você tá indo pra Berlim agora, né? Essas provas, as majors, quantas você tem? Qual que é o seu objetivo? Quer as Six Majors? Tô sabendo que agora vai ter, talvez, a Majors a de Sydney. Mas a de Sydney, ela não entra na Six. Dizem que é um projeto para ela entrar como um plus, Um digamos plus. assim. Não vai mudar a mandala que já existe. Não vai alterar. Não. Eu fiz 4 majors porque Boston eu fiz 2 vezes. Sim. Então eu comecei com Boston, aí eu fiz Chicago, fiz Nova York, Boston de novo esse ano e tô indo para Berlim. Eu fiz Boston porque o Caio queria ir para Boston e ele não tinha feito, aí Faço de novo. fui na roubada, na cilada de Faço novo. Fui esse ano acompanhá-lo e é difícil você estar lá e não fazer, né? Então eu tinha o índice, apliquei, fiz de novo. E aí sim, tenho esse plano, claro, de fechar as majors. E são provas incríveis. Não tem como falar diferente, assim. Boston é uma prova muito dura, mas tem uma história incrível. É mais de 100 anos. Vivencia isso. É a maratona mais antiga que tem. É diferente. É diferente. São pessoas que estão lá, elas são muito focadas naquilo. Então, cada major tem uma história diferente, né? Nova York é impressionante. Nova York Esse ano que a gente fez Nova York, ano passado, tinham quase 3 milhões de pessoas na rua. Mas Cidade para. Não é surreal. Assim, quando a gente fala, não dá nem para explicar direito o que você está vivenciando. Tem uma rua que a gente passa num bairro que parece Tour de France ali. Você passa 2 aqui, porque o resto é a multidão na rua apoiando os corredores. Então, assim,
eles têm uma competição entre os bairros lá, para ver qual bairro é mais animado. Que legal. Então é a comunidade inteira voltada para aquilo. Você imagina que são 3 milhões de pessoas na rua torcendo para 50 mil inscritos, 50 mil pessoas. Então, Nova York é surreal. E das majors, eu acho que é a mais dura, não é? Ou Então, não? sempre tem essa briga aí, né? Entre Boston e Nova Isso que eu York. ia falar, Boston e Nova York é a briga, né? É a briga. Antes de fazer Nova York, eu ficava perguntando. E se você perguntar para as pessoas, cada um fala uma coisa. Eu acho que Nova York é duríssimo. Aí eu fui lá, fiz Nova York, aí de novo eu fiz Boston em abril. Aí eu falei, quando eu terminei Boston, Nova York, eu falei, nossa, Nova York é pior. Aí fui lá e fiz Boston de novo. Falei, nossa, Boston é pior. Nossa. Só que daí eu peguei um tempo quente em Boston, que não é pra estar nessa época. Eu peguei, eu larguei um calor já. Então não era pra estar. Aí sabe, você fala, nossa... E isso influencia muito também no que você passa na prova, né? Tá No muito resultado quente. geral, tanto que esse ano foi o ano mais difícil, eu acho, Então, lá, né? gente, tinha ambulância, eu vi algumas ambulâncias, muita gente com cãibra, isso vai influenciando. Sim. Então eu acho ainda que Nova York é um pouco mais difícil, mas Boston é duríssima também. É uma prova muito dura, então sempre tem essa questão aí entre as duas. Mas Nova York cada uma é especial de uma outra forma, porque as pessoas torcendo em Nova York é sensacional. Então já fica o recado pro Caio, que não está presente aqui, né? Está aqui, Novembro tem Nova York, então treine. Eu Treina, falei pro Caio, treina a subida. Quanto tempo eu avisei isso pro Caio? Tá Eu vindo falei bastante tempo. Eu falei pro Caio, treina a subida, porque Nova York não perdoa. Se uma maratona é difícil, Nova York é duríssimo. Duríssimo. Então ela respondeu, né? Tá respondido, Já. né? O quê? Que Nova York é dura. É a dura, Tirou, é isso aí. Gente, tem que treinar. Uma maratona você tem que respeitar. Nova York, então, é assim, treinem subida, gente. Não é brincadeira. Tanto Nova York quanto Boston. A maratona já é sofrida, você vai sofrer. Mas vai sabendo o que você vai fazer. Então, faz o que precisa ser feito, treina a subida, porque senão vai ser mais dura ainda. Então a gente entendeu que Nova York é duríssima. Boston é uma prova que todo mundo fala que no meio da prova tá calor, depois tá frio. Você pega uma loucura de temperatura. Então isso também mexe bastante com a gente, né? Com o corpo, com o organismo. Então não é só a parte da elevação, né? Tem essa parte do clima também. Que Boston tem muito. Boston, né? Uma semana antes de eu ir para Boston esse ano, tava nevando. Com chuva. Quando eu fui, tava calor. E na semana da prova, acho que foi dos últimos anos, talvez foi o ano com Foi a mais quente. Então você vê que de uma semana para outra Sim. é imprevisível. Então não dá. Tem que estar treinado, né? Independente Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a parte, né? E aí lá no momento você tá treinado, mas você tá pronto para um frio, para o calor, para a subida, para a descida, porque falam que lá é muito assim, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Boston, o tempo todo ali. E Nova York me deu vontade de fazer. Não, de fazer, né, Nova York, porque assim, eu amo prova que tem galera, que tem torcida, é sensacional, porque parece que é uma pessoa te empurrando, gente, né? Não sei se você sente isso, parece que é uma outra pessoa te empurrando ali que te ajuda a fazer a prova. Nova York, eu fiz a prova feliz. E assim, eu já fui pra uma prova que Nova York tem muita subida, Boston tem muita descida. Então eu já sabia que, óbvio, que eu não estava indo para Nova York para fazer tempo. Mas aquela multidão, assim, é surreal. As pessoas, aquilo que você vê. Era o gel natural. Gente, cartazes. Era o gel e o eletrólito natural. Se é possível falar isso, eu me diverti muito fazendo Nova York. Legal. Assim, é duro. Mas em Nova York ela abraça o corredor, sabe? Seu melhor tempo em maratona, Chicago. Isso que a gente não falou de Chicago até agora. Eu imaginei que seria a prova. Chicago Fala que para tempo as majors, a Chicago ela é a. Então, há uma controvérsia, né? Porque Berlim teve todos os recordes até baterem em Chicago, o recorde mundial, né? Que foi em Chicago o último. Só que Berlim sempre foi a prova considerada a prova mais rápida
Mas agora Chicago bateu. Mas falam que trazendo aqui pro Brasil a SP City é a prova mais rápida, né? E a gente sabe que não é, né? Porque o melhor tempo que tem é na SP City, né? Então, a gente sabe que não é uma prova... É uma prova duríssima, mas, enfim. Vai também entender, são condições e condições, né? E condições. Tipo Boston mesmo. Tem o vento. Se você pega o vento a favor, você vai embora. Entendeu? É clima, umidade, um N fatores, né, que influenciam ali no resultado. Mas meu melhor tempo é Chicago. Chicago, das majors que eu fiz até agora, é a prova que tem meu coração. Chicago é plana, só tem as subidinhas de ponte. Bora. E tem muita gente também Boston, foi Boston, né, que saiu agora. Saiu. Dois assuntos muito comentados essa semana. Mas aqui pra eu fazer a cadeirada. Daqui a pouco o Gustavo tá jogando aqui porque a gente já estourou o tempo. Faz tempo? Já estourou o tempo. Gente, mas como assim? Passa muito rápido. E o tempo de corte que Boston... É que pra eu ir pra Boston eu tenho que esperar chegar a 70 a mais. 5 minutos, né? 5 minutos. Mas pra 2026, né? Eu acho que até... Não, até... Não, 2026. 2026. Mas sabe o que aconteceu também? Chicago mudou o tempo de corte. Chicago sempre teve um tempo um pouco melhor que Boston. Esse ano, Chicago mudou para 2026 também. Eles foram lá e abaixaram. E ficou mais baixo que Boston. Sim. E aí também o Boston, ano passado, teve um corte de mais de 5 minutos. Já era meio que imaginavam que ia mudar, porque Chicago mudou, o corte foi bem alto. Então eles mudaram para 2026. Mas eu acho que Boston é isso, né? Porque às vezes você vê algumas coisas, mas é diferente, né? É uma prova que é o sonho de quem faz a maratona, que quem busca uma performance estar lá, né? E eu acho que é um pouco disso, né? O cara pra mim tá distanciando cada dia, cada ano tá me distanciando mais de Boston. Tem muita gente que fala assim, eu tenho tempo, mas eu não tenho idade. Cada ano tá tirando 5 minutos, eu já vi que eu tenho que esperar 60 ou 70 a mais pra eu conseguir ir pra Boston. Aqui, o cara tá voando, tá falando isso, que papo, né, Bruno? Gente, o 6º episódio do Boltcast está chegando ao fim, né? É um papo tão legal, tão bacana, aqui, então. A gente tem tanto assunto aqui, eu acho que vai ter que ficar para um próximo episódio. Mas eu acho que o que mais vale é que não teve briga, né? Não teve, vocês se comportaram. É igual irmãos, né? Irmãos assim. Tá brigando e depois tá se amando. Você não vê quando o Carlos tá bravo, quando ele vai correr comigo, quando ele tá bravo. Nossa, o bicho fala. Eu quero bater nela também. Aí eu vou e falo assim, né? Eu sou amiga, né? Sim. Eu não sou pra concordar com ele, né? E aí ele começa. Mas, Carlos, você pensou nisso? Ele vai ficar mais bravo ainda. Mas eu tô aqui pra te falar o que eu acho, mano. Não é o que você quer ouvir. É isso. Amigo é isso, né? Amigo é isso, né? Se fosse pra falar o que queria ouvir, qualquer colega aí... É fácil, tomando né? um café na padaria, comendo o nosso pão de cará de Santos, você vai concordar. Vamos concordar. Mas tá bom. E é isso aí, gente. 6º episódio chegando ao fim. Com certeza, Bru vai estar mais vezes aqui com a gente. Carlos também. Nosso Carlos Ultra, né? Que o pessoal chama. O nome dele é enorme, mas a galera só conhece por Carlos Ultra. É Carlos Ultra. É Carlos Ultra. É isso aí. E mais uma vez, obrigado. Se você está acompanhando a gente até aqui, esse momento, é porque você assistiu esse programa. Esse episódio está sensacional, maravilhoso. Quero te agradecer, Bru, por ter vindo depois de uma consulta, né? Passou lá com o Dr. Breno. A gente pode falar dele porque ele é sensacional, um excelente médico, me cuidou também, cuida da galera aí de Santos que corre. Então, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, dividindo a sua história. Foi emoção do começo ao fim. Seus olhos brilharam quando você fala das suas corridas e isso motiva a gente a continuar e só mostra a guerreira, a mulher incrível que você é. E queria pedir para você finalizar aqui e dizer para as pessoas que nos acompanham, para quem está começando, para quem já está há um tempo na corrida, falar o que você tem para dizer para essas pessoas não desistirem, porque a corrida motiva, a corrida muda a vida e mudou a sua, né? E seus olhos mostram isso pra gente. Obrigado mais uma vez. Gente, tá lá no Dr. Breno, vai me reabilitar pro triatlo.
E eu acho que é um pouco disso, é nítido, né? Que nem o Thiago tá falando, a gente fala aqui da corrida, tudo que a gente faz com amor floresce, né? E eu acho que, assim, para quem tá começando, muita gente começando, persista. Quando a gente fala assim, você foi para Boston. Gente, ninguém começa do nada. Então, assim, a gente tem que ter paciência, tem que ter constância. Eu não acordo gritando que eu vou correr, tipo, sabe, não é assim. Então, assim, todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins. Eu, por alguns anos agora, recente, tive em torno de mim muitos problemas de saúde. Quem me acompanha sabe, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Então, assim, é mais um motivo para a gente olhar a saúde é urgente. Então, independente se você está correndo uma maratona, ou 5K, ou um triatlon, olhe para a sua saúde. Você não precisa fazer uma maratona, não precisa de nada disso. Então, levanta, se mexe. É muito importante e é muito sério, por mais que a gente fale sorrindo aqui das nossas conquistas, o que assim é para você. Então, assim, se valorize, dê isso para você, comece o dia dessa forma que todo o resto fica melhor depois. Então, assim, se eu puder incentivar isso um pouquinho nas pessoas, eu já vou ficar muito feliz, porque eu sei o quanto a saúde pode debilitar uma pessoa. Eu vi isso literalmente em casa. Então, treinem. Isso vai fazer muito bem para você e tenham paciência, tenham constância. Olhem para pessoas que te façam bem. Não aquelas pessoas que você vai olhar e falar, nunca vou conseguir isso. Gente, se incentivem. Com pessoas que sejam reais, sabe? Que estão ali, não aquela pessoa que você olha e fala, nossa. Então, assim, tenham isso em mente, tenham paciência, tenham constância e separem esse tempo de vida para vocês. Porque depois a saúde custa muito caro. Então, depois que você estiver lá numa cama de hospital, você vai ter que fazer tudo. Então, coloca isso na rotina que uma hora vai. Uma hora você vai se apaixonar por qualquer exercício que seja e faça por você. Esquece o resto. Eu acho que se eu puder falar alguma coisa, é por você. Sempre. Eu, para complementar, Que mensagem, o né? melhor e maior plano de saúde é a prática de atividade física. Pronto. É isso. E tem uns amigos dessa cilada, assim, ó. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Vocês foram incríveis. Me encheram de alegria. E saio daqui emocionado. Pratiquem. Pratiquem. Ó, O esporte me salvou e pode salvar você também. Obrigado. e eu vou voltar, hein? É isso. Oi. Tchau. Nossa, a gente ficou um tempão aqui, é isso mesmo?